Valtair Almeida nasceu em Caratinga em 15 de abril de 1951. Sua infância foi em uma fazenda na zona rural com mais 10 irmãos. Na juventude, em meados da década de 60, onde o país atravessava o primeiro período da ditadura, veio estudar em Caratinga. No colégio estadual, conheceu alguns amigos e formaram um grupo de estudo onde Valtair começou a se interessar por uma leitura filosófica, até chegar a Karl Marx. Este grupo, que ficou conhecido como Grupo Caratinga, fazia oposição à ditadura de uma forma ainda um pouco tímida, através da troca de ideias e alguns panfletos feitos por eles, com críticas à realidade política e social da época, já que Caratinga não tinha um movimento estudantil, pois naquele tempo também não havia faculdade na cidade. O mais interessado mesmo assim na leitura de filosófica, né? Kant, né? Schopenhauer e tal, onde eu comecei a ouvir o nome dessas pessoas e tal, até chegar no Karl Marx e tal, foi o Sindo. O Sindo era ele era muito interessado em filosofia, né? Ele e o Joaquim Valeriano. E ele me emprestava alguns livros, né? Às vezes eu pegava na biblioteca do colégio também, alguns livros. Comecei a ler, me interessar muito por livros. Não era um grupo organizado partidariamente, né? Nós éramos interessados em cultura em geral, em política. Os amigos se separaram quando começaram a cursar faculdade em outras cidades, momento em que o grupo vai realmente expressar suas ideias através agora sim dos movimentos estudantis. Em 1973, em Brasília, onde estudava, Valtair chegou a ter seu apartamento invadido por militares que recolheram todos os seus livros. Valtair se formou em economia pela UNB em Brasília e atuou como analista de sistemas do Banco Central. 23 de junho de 1973. Chegaram em nossa casa, né, no nosso apartamento, em Brasília, portando metralhadoras escondidas em esses sacos de cereais, né, e vasculharam o apartamento todinho, à procura de... Quando encontravam livros, né, confiscavam todos os livros, até dicionário os caras levavam, né? Neste domingo, aos 70 anos, Valtair nos deixou. Ele estava internado no Hospital Santa Luzia, em Brasília, desde o dia 27 de abril, com complicações da Covid-19. Segundo familiares, ele chegou a tomar a primeira dose da vacina, mas poucos dias depois contraiu a doença. Na pandemia, Valtair se engajou muito na luta pela humanização e pelas vacinas. Valtair era muito querido e teve uma trajetória importante na luta por uma sociedade mais justa. Neste momento de despedida, alguns amigos e familiares deixaram depoimentos sobre ele, sua história e seu legado. Eu queria aqui, em primeiro lugar, prestar a minha solidariedade fraternal, solidária, neste momento de dor, de perda, do Valtair pela sua família. E queria dizer que tenho muita honra de ter sido escolhido pela cidade para homenageá-lo em 2010 com aquela placa juntamente com o Grupo Caratinga. Lembro muito bem das minhas palavras emocionadas naquele momento, homenageando a coragem desses meninos, praticamente jovens, da nossa cidade. No momento onde os partidos políticos, as lideranças todas da cidade se revezavam em quem mais apoiava o regime militar que se instalou no nosso país, com essa ditadura violenta, sanguinária. Se alguém quer ter a ideia da coragem desses jovens caratinguenses, não deixem de ver o filme que acaba de ser lançado, Marighella. Ali nós vamos ter a medida da violência, da barbárie que se abatia sobre o país, sobre qualquer pessoa, não apenas os que pegaram na luta armada, mas qualquer pessoa que tivesse a coragem de se posicionar
contra esse regime de arbítrio, exceção e de destruição da democracia que nascia naquele momento no Brasil. É essa coragem que a gente homenageou, de jovens. Eles representaram o futuro daqueles que lutaram contra a ditadura. Eu queria dizer que exatamente nesse momento, nós, em 2010, jamais imaginávamos que poderíamos ter essa tentativa dessa volta da barbárie, da violência, do autoritarismo, coisa que nós acreditávamos, muitos de nós acreditávamos que era definitivo, que jamais nós teríamos ameaça das Forças Armadas, dos militares e dessa posição de extrema direita que quer resolver tudo pelo ódio e pela violência. Então, homenagear o Valtair é homenagear a todos que lutaram nessa fronteira. Quem conhece o Valtair sabe da sua singeleza, da sua serenidade, incapaz de qualquer ato de violência. E assim ele foi tratado, com violência. Eu queria dizer à família e os filhos que se orgulhem da história do seu pai. Nós aqui, enquanto aqui tivermos, nós jamais deixaremos esquecer a luta daqueles que tiveram nessa fronteira. E nesse momento, eu queria também me solidarizar com todos os integrantes do Grupo Caratinga. Selma Sena já se foi, agora Valtair. Eu quero homenagear todos eles. A Miriam, o Gustavo, o Romário, o Schettino, o Sindra e todos os outros que integraram o Grupo Caratinga. Então, neste momento, eu quero me solidarizar com todos os integrantes do Grupo Caratinga, que nesse momento sentem a dor de um amigo de juventude, de luta. Eu queria, nesse momento, a todos que estão ainda aqui, é o segundo de vocês que se vai. Primeiro foi a Selma Sena, agora o Valtair. Recebam o meu abraço fraterno e o meu orgulho de ter na nossa cidade, na minha geração, um grupo de jovens que disse não ao arbítrio, à exceção, à violência e disse sim à democracia. Eu conheço o Valtair desde os anos 60, quando a gente estudava no Colégio Estadual de Caratinga, o curso ginasial e o curso científico. Nessa época, a gente formava um pequeno grupo composto por mim, Valtair, José Lourenço Sindra e Selma Sena. Esse grupo estudava as matérias curriculares durante o fim de semana e, ao mesmo tempo, discutíamos as questões mundiais, as questões nacionais e a violência do regime militar. Nesse momento, vinha sempre junto a Mira Leitão, que sempre foi uma companheira de resistência ao regime militar e participava e contribuía, né, com os entendimentos sobre o que, como fazer e como resistir à violência brutal do regime militar. Todos nós sofríamos de uma maneira ou de outra essa violência. A primeira coisa que eu pensei quando me contaram que o Valtair tinha morrido, e ele morreu tão cedo, foi pensar, foi como se tivesse sido transportada para aquele momento em Caratinga. Nós éramos adolescentes, mal saídos da adolescência, né, jovens, muito jovens mesmo, e a gente só tinha aquele sonho de ver o país redemocratizado, né? E me veio à cabeça o seguinte, vontade de dizer para ele: Valtair, nós éramos tão poucos, Valtair, mas nós estávamos certos. Isso é que é importante. Nós estávamos certos. E Valtair teve uma vida toda
de coerência com esse sonho da redemocratização, de luta por inclusão do país. Foi um profissional excelente, um servidor público excelente no Banco Central. Ele sempre foi essa pessoa, assim, né, corajosa e ao mesmo tempo que não exibia coragem, assim, ele não se vangloriava de ser corajoso. Ele só era corajoso, simplesmente corajoso. E assim ele foi desde a nossa juventude ao longo da vida, né? Eu queria deixar esse depoimento para os descendentes, para os filhos e netos. Vocês têm do que se orgulhar. Valtair foi aquela pessoa que esteve do lado do Brasil sempre que o Brasil precisou, seja como servidor público, seja na luta pela democracia, e pagou um preço alto por isso. Mas ele termina a vida com deixando esse legado para os jovens, e não só os seus jovens, ou seja, os seus filhos e seus netos, mas os jovens de qualquer geração. Um rapaz de Caratinga chamado Valtair Almeida, que foi corajoso, que se colocou contra a ditadura e pagou um preço por isso, e ao longo da vida nunca deixou de sonhar com um país melhor. Então, Valtair, tudo que eu tenho para te dizer nesse momento, muito obrigado pela sua vida. Eu vou sempre me sentir privilegiada por ter estado do seu lado, estado todos nós juntos naquele momento, um grupo pequeno, mas como eu disse, um grupo pequeno que estava certo. Então, Valtair Almeida, ele era um tio muito querido, né? Ele vem de uma família numerosa. Meu avô tinha 11 filhos e o Valtair nasceu e viveu uma infância rural, né, da década de 50, naquele modelo de fazenda em que as coisas eram produzidas por ali e as famílias viviam unidas, coisas que ele levou pela vida inteira. Ele veio para Caratinga para estudar e passou pelo Instituto da Dona Isabel Vieira, que é muito conhecido na cidade, e depois disso ele fez o exame de admissão, e no colégio estadual ele teve contato com as primeiras literaturas de ideais socialistas, e conheceu pessoas que tinham afinidade com as ideias dele, né, com as ideias que ele conheceu a partir dessa época. E foi desse ideal socialista que Valtair construiu toda a vida dele. Porque apesar de ter tido muitas conquistas, ter conseguido se formar em economia na UNB, se mudou para Brasília, foi funcionário do Banco Central até a aposentadoria, Valtair nunca esqueceu de que as pessoas devem ser iguais, né? As pessoas devem ter oportunidades iguais, as pessoas têm que ter acesso às coisas. Então ele sempre fez muita questão de que a luta pela igualdade, pela democracia, pelas coisas que fazem com que as pessoas sejam iguais, estivessem presentes na vida dele. Durante a pandemia em 2020, o Valtair se engajou muito na luta pela imunização. Ele acreditava que a vacina poderia salvar a vida das pessoas. Ele chegou a ser imunizado, né, tomou a primeira dose, mas poucos dias depois ele contraiu o coronavírus e passou, né, um período de quase 6 meses no hospital. Nesse período nós perdemos outros integrantes da família, né, os irmãos, muitos deles vítimas também do coronavírus. E a pandemia ficou marcada na família, né? Teve um impacto muito grande. Depois de 6 meses de luta, Valtair, né, não resiste e as sequelas da doença são maiores do que as possibilidades de recuperação. E ficou dele um legado muito importante, né? O legado de que as pessoas devem ajudar o próximo, de que as pessoas devem lutar por liberdade, devem lutar por democracia, devem lutar pelas coisas que eles acreditam. Então hoje, nesse momento de despedida, né, no momento em que Valtair deixa essa existência material e passa para outro plano, muito mais do que saudade, nós avaliamos que ele deixa um legado de amor ao próximo, de perseverança, de amor à família, união. Então é uma memória que vai ficar viva entre todos nós que tivemos a oportunidade de conhecê-los através da amizade, através dos laços familiares. Então é um momento importante em que a gente reverencia toda a história que ele construiu pela vida. Valtair sempre foi um
grande guerreiro na luta pela redemocratização, pelos direitos humanos, pela igualdade social. Desde cedo, né, com seu pensamento coerente, desde as primeiras conversas, ele sempre procurava, né, aliar uma teoria, né? Então era alguém que lia muito com a prática, né? Ele era realmente um intelectual orgânico, militante, né, desde cedo, nunca parou. E ele teve uma passagem muito importante que foi resgatada anos atrás, né, num documentário realizado pela Rede Docton, no chamado Grupo Caratinga, em que ele, junto com outros amigos das cidades, né, a Selma Sena, que não está mais também entre nós, Maria Sena, Romário, a Miriam Leitão, né, entre outros, participaram ativamente da luta contra a ditadura, né, não especificamente em nossa cidade, mas depois cada um, dependendo do nível de militância, mas todos eles lutaram contra a ditadura e com Voltaire não foi diferente, né, tanto que ele chega a ser preso, né, pelos órgãos de repressão. E perder o Voltaire num momento tão sombrio quanto esse é muito ruim, não é? Era alguém que militava continuamente para que o país pudesse ser um país de uma democracia plena, né? Lutava muito pelas igualdades sociais, né? Era alguém que militava muito nisso, suas leituras iam sempre na tentativa da construção de um país mais justo e mais igualitário. O legado que o Voltaire deixa é um legado de luta e de não desistir nunca, não é? E é uma grande perda para nós, não é? Mas imagino que o seu legado não vai ser esquecido jamais. O corpo de Voltaire foi cremado na tarde desta segunda-feira no cemitério Jardim Metropolitano, em Valparaíso, Goiás. Ele deixa a esposa e 2 filhos, Ramon e Laila. A equipe da Docton TV presta condolências aos familiares e amigos neste momento de despedida. Certamente, a luta de Voltaire por um mundo melhor não será em vão.